Olha, povo brasileiro, povo patriota, eu vendo aqui no Facebook, eu vou comentar aqui. Esse caso aconteceu comigo, assim, eu fui obrigado a reclamar. Eu vi aqui no Facebook um rapaz dentro de um ônibus com uma criança nos braços e 7 mulheres. Foi uma postagem aqui, parece que de Ezequiel, de um patriota. Com uma postar, 7 mulheres sentadas nos bancos, sem atitude de cidadania, né? Sem atitude de cidadão completo, que nós deveríamos ser, que o nosso povo precisa muito ter a conscientização do que é civismo e cidadania. 7 mulheres sentadas nos bancos, enquanto tinha um rapaz com uma criancinha no ombro, em pé no corredor do ônibus. Isso aconteceu comigo. É um caso verídico, verdadeiro. Esse caso aconteceu aqui e eu queria tanto ter feito um vídeo. Como eu vi agora a mesma cena que aconteceu comigo aqui na rodoviária de Brasília, né? Ia entrando no ônibus, o ônibus lotado de pessoas, lotado, e bem no quase logo após a catraca tinha um rapaz com uma criancinha o máximo aquela criancinha tinha de 6 a 7 meses nos braços, né? E o ônibus já lotado e ele no corredor do ônibus na mesma situação que eu vi essa postagem. Aí eu quis passar, né, para ir lá para o final do ônibus, porque sempre no final do ônibus tem uma vaga maior. Mas eu não vi que tinha no corredor do ônibus, abaixo, uma criancinha de 5 anos em pé, no meio daquela multidão de pessoas. No meio de um ônibus lotado, que ali na rodoviária de Brasília, ali é um terror 5 horas da tarde. Isto era 5 horas, eu estava vindo de outra cidade, lá do Recanto da Zema, né? Uma cidade de daqui uns 150 quilômetros, daqui até lá. Eu tinha que pegar 2 transportes. Aí eu fui passar. Não, eu fui passar no meio das pessoas, aquela multidão enorme, o ônibus já estava cheio, lotado, já não estava pegando mais ninguém. Quando eu vi a criancinha embaixo, eu ia passar porque ele estava com a criancinha nos braços, mas eu não sabia que tinha uma criancinha no corredor, duas crianças, uma no corredor, no meio do ônibus, em pé, a criancinha, quase sendo machucada pelo povo, e não tinha uma pessoa, uma mulher ou um cidadão de bem deste país que cedesse a bancada, para aquele pai com aquelas 2 criancinhas e a sua esposa. Cara, nessa hora, meu filho, eu explodi para cima da sociedade. Eu explodi. Aí eu arrochei que eu sou um cara que não leva desaforo para casa. Eu digo assim, que porra é essa, rapaz? Se nós morássemos em uma sociedade educada, em um país desenvolvido, um pai de família desse não precisava estar com uma criancinha dessa em pé no corredor do ônibus e mais uma criança de 5 anos no meio do coisa, não. Que sociedade mal educada é essa? Rapaz, eu meti a bronca, mas foi o remédio. Rapidinho as mulheres tomaram atitude e pegaram a criança do braço do pai e cederam também para ele. Se eu não me engano, ele veio sentado, foi a esposa dele. Nem a esposa dele não estava sentado, estava todo mundo no meio do ônibus. Isto é um reflexo de uma sociedade mal educada. Isto é um reflexo de uma sociedade mal educada. O nosso povo é mal educado. E o comunismo socialista adora esse tipo de sociedade. Uma sociedade que não tem respeito, porque os comandantes deste país também não têm respeito pela sociedade, e eles querem que uma sociedade não tenha respeito entre si, uma sociedade sem valor, sem moral, sem noção de cidadania. Por isso que tiraram a educação moral e cívica dos colégios. Nós temos que ter cidadania. Uma sociedade de alto grau tem que ter cidadania. Primeiro, cidadania nos colégios. Tem que ter a influência do cidadão crescer. Rapaz, eu meti bronca pra cima. Rapidinho, os mal educados e cederam a vaga pro pai para sentar, para levar aquela criancinha. Aqui no Distrito Federal, todas as bancadas são especiais. Mas para quê? Por que todas as bancadas são especiais dos ônibus? Porque significa que o nosso povo é mal educado. Porque se fosse um povo educado, se fosse um povo educado, nem precisaria ter bancada amarela nos ônibus. Nem precisaria. Então, os governos imputam sobre uma sociedade o que ela é. Você está entendendo como é que é? O governo imputa sobre uma sociedade o que ela merece. Mas mesmo assim não adianta.
Eles não cedem às bancadas. A gente tem que falar é do que nós somos, para poder a gente consertar esse país. Se nós não reconhecermos quem nós somos, como é que nós vamos consertar esse país? Como é que nós vamos consertar esse país se nós não reconhecermos quem nós somos? Tampouco nós reconheceremos quem são os políticos, se nós não reconhecermos quem nós somos. Tampouco nós reconheceremos quem são os políticos. O que é que os políticos estão fazendo? O que é que eles querem de interesse realmente, plenamente, para uma sociedade? Olha, ó, você vê que o cara rouba, bandido rouba, o STF arrebenta com a sociedade. O STF não é justiça, não significa justiça para uma sociedade. O Congresso são um bando de vagabundo, comunista, esse Alcolumbre, esse Rodrigo Maia, e estão aí no meio da sociedade, governando para um povo. É o que nós merecemos? É o que nós merecemos? Porque nós não reconhecemos nem quem nós somos. Tampouco nós reconheceremos quem está nos governando. Nós não procuramos a nos informar. Por isso eles roubam, eles destroçam e ainda gozam da cara da gente. Viu? O Bolsonaro é um cara muito bom. Porque se fosse um cara como eu, mandava passar o trator por cima desses caras, mandava tudo pro inferno. Porque para se limpar uma sociedade e fazer uma sociedade justa, a gente tem que tirar o câncer do meio da sociedade. O comunismo, o socialismo é um câncer. A sociedade está clamando para limpar a porra desse STF, está clamando para limpar esse Congresso nojento, esses filhotes de comunistas, terroristas, são os filhotes. Filho de Sarney é filho de terrorista. Alcolumbre diz que é filho de terrorista. Maia é filho do Sérgio Maia, outro terrorista, fela da puta. É o exemplo da sociedade. Tá aí explícito. A nossa sociedade é mal informada. Um abraço, minha gente. E isso aconteceu comigo, foi obrigado a eu meter a bronca, foi obrigado a eu falar do nosso comportamento, quem nós somos. Eu comparei com um país desenvolvido. Poxa, se fosse um país desenvolvido, esse pai não estaria com essa criança. E esse pai queria até vir, ele falou assim, porque eu ia passar no beco, né? Mas eu não sabia que tinha a criancinha no corredor em pé, você tá entendendo? Porque no meio da multidão, você não vê uma criança de 5 anos no meio de uma multidão em pé no corredor. Aí ele disse, se machucar as minhas crianças, vai se ver comigo. Claro que ele tinha razão, né? Porque eu ia passar no meio do corredor, mas eu não sabia que a criancinha estava lá agrudada nos pés dele. Aqui colada com o pai. Quando eu vi aquela criança, eu meti bronca na sociedade. Aí ele ficou olhando assim pra mim, cara, esse cara é muito doido, né? Talvez ele pensou assim, cara, eu tô aqui com essa criancinha, não teve ninguém que pedisse ou cedesse um local pra mim sentar, e esse cara chegou aqui e resolveu o problema. Eu cheguei lá e resolvi o problema. Com o quê? Com um argumento. Eu cheguei a resolver o problema, foi com a razão da verdade. A razão da verdade. A razão da verdade. Olha, eu vou falar sério. Pode me chamar de louco, pode ser que eu sou isso, aquilo, outro, mas eu tô pela razão da verdade. A razão da verdade e ponto final, meu amigo. Eu prefiro ser condenado pela razão da verdade, porque eu serei justo, mesmo em uma condenação. A razão da verdade, não por palhaçada, e nem por roubo, e nem por covardia. Você tá entendendo? É por isso que eu digo, eu sou AI-5. Eu sou, sabe o quê? Uma nova Constituição. Eu sou o quê? Eu sou intervenção com Bolsonaro no poder e eliminar o diabo que está destruindo o nosso país. Rapaz, tem que ser muito doido. Um defensor de uma sociedade não é essas pessoas que andam falando bonito por aí, não. Defensor da sociedade são aqueles que falam muito doido. Olha o exemplo do nosso presidente. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Eu sou dessa maneira, não tenho instrução, mas eu carrego dentro de mim a razão da verdade. Isso é o que me interessa.